Bom, e eu já aqui agradeço a gentileza de participar aqui do nosso Jornal da Fã. Nós estamos acompanhando aí as eleições da Ordem, inclusive a Fã FM vai realizar agora um debate no próximo dia 18, tem um debate na segunda-feira e olha, gente, essa é uma campanha extremamente volumosa e tem chamado muito a atenção. Enfim, e nós cumprimentamos e agradeço aqui desde já a presença do doutor Eduardo Horbert. E eu só passo aqui o seguinte informação: é advogado há mais de 20 anos, sócio-gestor do Horbert Advogados, com atuação a nível estadual e nacional, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Tiradentes, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia, professor universitário há 12 anos na Universidade de Tiradentes, nas cidades aqui, nas cadeiras de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Prática Trabalhista, candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe. E aí, com tudo isso, todo esse currículo, ele quer ajudar a Ordem, se candidata. Doutor Robert, muito obrigada por estar aqui no nosso Jornal da Fã, e a gente quer saber por que quer ser candidato. Um currículo vastíssimo como esse, enfim, know-how, condições tem. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Fã. Bom dia, Magna Santana, bom dia a todos que nos ouvem aqui, nos assistem no Jornal da Fã, Fã FM. Quero desejar uma boa terça-feira a toda a advocacia sergipana e dizer da minha alegria de estar aqui, né? Eu digo que ser candidato à eleição da Ordem nunca foi um projeto pessoal. Então, tenho 12 anos de sala de aula, então advogados, professores, nós nos reunimos no início do ano, né, no primeiro semestre, e eles me elegeram e me colocaram nessa posição de líder para que a gente pudesse concorrer na ordem, né, na eleição, para que a gente pudesse assumir esse protagonismo, né, também como gestor da nossa entidade de classe. Então a gente vem com uma proposta de gestão, né, muito inclusiva, participativa, moderna, para que toda a advocacia sergipana ela seja presenteada, eu digo, viu, Magna? Mas também que ela possa dar essa oportunidade para que a gente, né, possa fazer um bom trabalho, né? Eu tenho certeza, né, que à frente da OAB nós faremos um ótimo trabalho, porque não só professores advogados, mas toda a advocacia sergipana, advogados que militam no interior, eles abraçaram todo o nosso ideal de gestão, de administração. Agora, entre as propostas, a gente sabe que uma das eleições, nós conversávamos aqui antes mesmo, né, de entrarmos no ar, que é uma campanha, uma das mais disputadas. Temos observado. Aliás, a Ordem, ela sempre teve eleições muito disputadas. E essa está chamando bastante atenção pelo volume, né, da campanha em si, né, do que a gente está vendo nas ruas, debates, enfim. O que é que a sua campanha, o que é que as suas propostas têm de diferente, que se diferencia dos demais candidatos, seus opositores nessa campanha, professor? Então, Magna, estou te chamando de professor pelo hábito. Por favor, é uma alegria ser reconhecido como professor. E primeiro que a gente está vindo com uma terceira via, né? Nós somos a verdadeira terceira via. No histórico da Ordem, né, até mesmo nas eleições, nunca foram vistas, né, um grupo de advogados onde nunca participaram da gestão da Ordem, né, está se colocando à disposição da nossa classe para que a gente pudesse gerir. Né? Nós temos a situação, né, onde eles estão buscando a reeleição, onde é a primeira via. Somos 4 chapas, né? As outras 2 chapas, né, que estão como oposição, foram grupos que já participaram em outro momento da gestão da Ordem, e nós somos a verdadeira terceira via. Então é uma oportunidade de que a gente possa, né, experimentar, eu digo, a advocacia sergipana, uma entidade de classe, ser gerida não por um grupo determinado de advogados, né, de grandes escritórios, como é o histórico da nossa ordem, mas de advogados, todos eles legitimados a dar a sua contribuição para a gestão e administração da nossa ordem. É muito interessante, a gente fala sempre sobre os bastidores das eleições, né, da OAB. Ela é muito interessante porque ela destoa um pouco da realidade, né? Nós estamos concorrendo a cargos onde não são remunerados, mas nós vimos, né, que existe nos bastidores uma gestão de poder muito grande, né? Então, onde as pessoas visam realmente, né, os cargos de gestão, né, de forma muito articuladas, né, tudo com muito poder envolvido, e nós estamos indo para que a gente possa desconstruir,
né, essa realidade que hoje a nossa entidade ela vive, ela experimenta. Então nós temos a bandeira da representatividade, onde nós estamos trazendo os advogados dos municípios daqui do nosso estado de Sergipe para fazer parte da nossa gestão. Então a nossa vice, né, presidente, a candidata, a doutora Jussara Alves, ela milita lá no município de Cristinápolis. Estamos trazendo também advogados de outros municípios aqui muito bem, de forma estratégica, também para fazer parte da diretoria da CAASE, para fazer parte também do conselho, para ser conselheiro federal. Ou seja, Magna, a gente está trazendo, né, assumindo esse protagonismo de toda a advocacia. E nós não somos conhecidos, viu, Magna, para a cúpula da OAB. Mas nós somos advogados legitimados que estamos em busca dessa verdadeira representatividade. Quando o senhor fala em representatividade, busca, dá a impressão, eu estou dizendo quem está do lado de cá, que é como se fosse mostrar os invisíveis. Isso, né? Justamente. Você conseguiu ler, né, todo o fim da nossa gestão, da nossa chapa, o porquê foi, né, construída essa chapa. E o mais interessante, Magna, que nós fizemos a gente tem viajado, né, é uma campanha muito desgastante que a gente vai, né, conversar com os advogados do nosso estado, e a gente construiu todo o nosso ideal de campanha através da escuta de toda a advocacia sergipana. E todos os nossos projetos, né, de gestão foram construídos justamente onde os advogados e as advogadas não se sentiam representadas. E nós precisamos reassumir esse protagonismo, né, da OAB. A gente disse que na nossa gestão nós temos um tripé. A gente está fazendo uma gestão, né, pela advocacia, pelo advogado, pela advogada. Uma gestão humanizada. A gente precisa cuidar da advocacia sergipana. A gente está fazendo um plano de gestão, né, para a advocacia, né, no que se refere às prerrogativas. Né, o advogado, a sociedade precisa voltar a brilhar com a atuação dos advogados. E também nós temos um projeto de campanha, é o nosso tripé, né, a OAB para com a sociedade. Né, chega um momento onde a OAB ela precisa reassumir as suas cadeiras dentro da sociedade, porque nós somos uma entidade de classe que tem um valor significativo para com a sociedade. Muitos se esperam, né, posições da OAB, muitos se esperam, né, ações proativas da OAB, e chega um momento, né, da gestão, né, realmente assumir esse protagonismo. E nós vamos vir justamente com esse propósito, né, de reapresentar à sociedade a nossa entidade de classe, né, estreitar as relações institucionais para que juntos, com toda a sociedade, a gente possa, né, buscar o nosso lugar de fala em todos os lugares. Isso é uma coisa que sempre chama atenção, verdade? Que a OAB ela sempre se destacou. Sim. Né? Quando ela sempre foi referência, quando em lutas, né, em causas sociais, lutas mesmo que envolvem a sociedade, questões até políticas, não é a política partidária, mas assim, né, de necessidade mesmo de uma manifestação, a gente sempre teve referência na ordem. Sim. Né? A ordem dos advogados ela sempre foi muito presente nisso. E o que a gente observa, né, na gestão atual é que ela deixou a desejar nesse triênio, né, onde a gente quer reassumir esse protagonismo. Nós temos a ordem, né, ela tem uma valorização institucional, né, não para com o corporativismo, mas com a própria sociedade. E nós precisamos reassumir as cadeiras, né, nos comitês estaduais, nos comitês intermunicipais, da tortura, do combate à corrupção. Né? A ordem ela tem o seu papel técnico, mas também ela precisa se reapresentar, né, à sociedade com a força que vem da própria ordem. Né? Nós sempre estamos à frente, né, de todas as demandas. Né? A OAB ela precisa estar à frente, né, sendo proativa, mas ao mesmo tempo garantindo, né, assegurando à sociedade, aos cidadãos, as garantias constitucionais para que a gente realmente esteja, né, cumprindo o Estado Democrático de Direito. Doutor Eduardo, o senhor se intitula aí, a sua chapa é uma terceira via. E a gente estava conversando mais uma vez sobre o volume e as dificuldades que é fazer uma campanha. E a gente está vendo uma campanha aí na rua muito forte. A gente comentava aqui nos bastidores, gente, que tem campanha, que essa campanha aqui da ordem até está parecendo campanha para a prefeitura, né? Ou até governo do estado. Teve candidato que não teve nem um pouquinho, um terço do que teve essa campanha. O que está acontecendo? Por que tudo isso? E vocês querem
furar a bolha do sistemão? Nós queremos, na verdade, Magna, desconstruir, né, toda essa realidade. Realmente as campanhas eleitoreiras da ordem, elas, né, têm chapas que chegam a uma monta muito maior que 1 milhão, né, Opa! no investimento da campanha. E a gente vem com a bandeira do baixo custo, onde a gente leva a sociedade e a advocacia sergipana para começar a refletir, né, qual é o interesse, né, de você investir em campanhas de elevado custo para que você possa exercer, né, e defender a sua categoria. Né, a gente vem justamente com esse intuito, né, de furar a bolha, né, e ao mesmo tempo, né, oportunizar os advogados e as advogadas do Estado de Sergipe a fazer parte da gestão, a ser beneficiado com toda a nossa entidade de classe. Então, os bastidores, né, da eleição da ordem, como eu falei, né, é um bastidor onde o grupo, determinado grupo, pequenos grupos de advogados, né, onde os grandes escritórios têm influência e até interesse de apoiar as eleições, buscando, né, os interesses próprios, né, até Que mesmo... interesses seriam esses? Para que a gente entenda, porque é voluntário, não se ganha, não é remunerado. E por que essa briga, tanto em um volume de campanha tão elevado e com custo, aliás, tão elevado para esse do que nós estamos Então, vendo? esse O que está questionamento acontecendo? a Que é gente isso? fez muito, né, entre os integrantes da nossa chapa para saber qual é o interesse, né? O que é que isso leva a ter esses investimentos altíssimos para que você possa ocupar um cargo de gestão em uma entidade de classe onde obrigatoriamente, necessariamente, tem que favorecer a toda a classe da advocacia. Então esse é o nosso questionamento, a nossa pergunta, e que a gente leva também, né, para os nossos colegas advogados e advogadas para refletirem, né, onde... qual a chapa, qual o grupo, qual a entidade, quais são aqueles candidatos que realmente vai te representar. Né, a gente conversava também aqui no intervalo, né, como a advocacia do interior do estado está sendo totalmente desassistida. Né, eu tive a oportunidade de conversar com os advogados e as advogadas, e eles estão totalmente desamparados, desacreditados. Eles não acreditam mais na nossa entidade de classe. E a gente vem a Chapa 1 para justamente buscar esse resgate. Né. Ao mesmo tempo, Magda, está sendo uma campanha muito interessante, né, que eu tenho a oportunidade de me reencontrar com ex-alunos, hoje colegas de profissão, né, da alegria de estar, né, nos reconectando mais uma vez, falando dessa minha experiência, ouvindo as experiências deles na advocacia. E o que eu mais ouço é que, professor, está difícil. Professor, a gente precisa realmente, né, rever. Então, esse é o nosso maior intuito. Sente desestímulo neles? Demais. Professor? Esses que são seus alunos, os que saíram e os que estão ainda em sala de aula. Demais, demais. A gente faz um retrospecto, né, de sala de aula. Eu tenho 12 anos de sala de aula, acompanho os alunos no final do período, né, e a gente via alunos há 10 anos atrás saindo com aquele gosto de gás. Quero ser advogado, quero fazer a minha OAB, eu quero atuar. Professor, eu posso ir para o seu escritório, eu fico lá só para aprender. Né, e hoje em dia você vê, né, o total descontentamento, né? Eu tenho alunos que gritam na sala de aula: professor, Deus me livre de ser advogado. Eu, não, mas calma, né? Porque a gente procura saber, né, um motivo para que a gente possa, realmente, nós somos formadores de opinião, né? Como sala de aula, como professor. Então a gente sempre quer tirar o máximo dos seus alunos, dos nossos alunos. Quando o senhor chega para pedir esse voto, aqueles que já têm a carteira e que pode votar? Então a gente ouve muito: professor, eu voto no senhor, mas eu não posso declarar o meu apoio. O que? Né? Não pode? É uma coisa livre? Então, poderia... isso que eu fiquei no começo, eu me assustava, porque eu entendo, né, e eu acredito na nossa advocacia. Nós somos um eleitorado, né, inicialmente qualificado, e a gente precisa assumir, né, essa diferença, esse diferencial como eleitorado nessa campanha da ordem. E eu pergunto e questiono: mas por quê? Né, o que é que te leva a isso? Ah, professor, aí tem o medo da perseguição, né? O voto, aquele voto de cabresto, o voto em rebanho é uma realidade dentro da... Voto de cabresto na eleição da ordem. Isso, e o mais interessante, Magna, ontem nós assinamos, né? Tem um grupo de advogados que está aí, né, um movimento do combate ao assédio eleitoral. Então ontem nós assumimos esse compromisso de estar com eles combatendo o assédio eleitoral, porque também é uma realidade dentro das eleições da ordem.
né? Gente. Várias pessoas chegam até a mim, eu estou constrangido porque eu estou sendo impulsionado a usar a praguinha, porque eu tenho que dizer que voto em chapa A, chapa B, chapa C. E eu digo, gente, isso não pode existir. Então, a advocacia sergipana precisa hoje, né, abraçar esse combate ao assédio eleitoral, porque é uma realidade. E já que as eleições, né, eu digo que é a festa da democracia, né, e a festa da democracia precisa iniciar da gente, advogados e advogadas, no dia 19 de novembro, né, que a gente possa exercer o nosso direito do voto, né. Temos um índice, né, um número de advogados aptos em 9.200, né, a gente vê que existe uma inadimplência, né, dentro da nossa entidade de classe. Então a gente tem uma gestão para buscar o resgate da advocacia, o resgate do advogado, o resgate do advogado, da advocacia humanizada, né? O advogado ele precisa se sentir valorizado para a sociedade, pela sociedade, e esse é o nosso propósito de gestão para esse próximo triênio. Bom, olha, conversamos aqui com o doutor Eduardo Robert, candidato da Chapa 1 à presidência da OAB. Quero lhe agradecer e gostaria que pudesse finalizar aí fazendo, então, esse seu pedido, já vejo, mas reforçar o porquê votar nessa chamada terceira via, como o senhor assim se apresenta, o que o senhor vai fazer de diferente. Então, faça o seu pedido aí ao seu eleitorado. Eu quero agradecer também pela oportunidade, dizer da alegria, né? E parabenizar a sua produção, toda a sua equipe, você, mais uma vez, por essa oportunidade. E quero convocar você, né, que está me ouvindo, que está nos assistindo, né, no dia 19 de novembro, na Chapa 1, é uma chapa totalmente independente, onde nós temos um único objetivo: fazer o melhor para a advocacia sergipana, né? Eu tenho certeza e plena convicção de que nós faremos o melhor para toda a advocacia. Nós iremos cuidar, nós iremos estar à frente, atentos, tanto à advocacia, né, os advogados, as advogadas, né, fazer uma gestão humanizada, fazer uma gestão inclusiva, fazer uma gestão participativa. Isso hoje que a nossa classe está precisando e que nós, no dia 19 de novembro, né, possamos verdadeiramente dar uma resposta, né? Nós estamos indo pela contramão do processo eleitoral, do histórico do processo eleitoral da ordem. Então nós iremos dar essa resposta, né, diferente à sociedade sergipana. Eu digo, viu, Magna, que a gente já ganhou o primeiro turno quando a gente registrou a nossa chapa, porque muitos falavam que a gente nem ia conseguir registrar a chapa. Muitos falavam que nós éramos uma chapa branca, mas nós estamos aí, fazendo campanha, né, levando a sociedade a refletir. A sociedade da advocacia sergipana precisa refletir que no dia da eleição, vote Chapa 1, porque é a verdadeira terceira via. Só fazendo aqui um registro, tá? Magna, minha saudação e desejo de êxito na eleição ao causídico Robert, né? E assim, né, professor Robert, exato, Robert, filho do meu inesquecível professor Roberto Negrão, da Escola Técnica, inclusive porque meu primo, professor Nelsinho Teodomiro, também faz parte da chapa. Essa mensagem veio de Jadson, jornalista Jadson Alves, fazendo aqui esse registro. O Heraldinho aqui também conosco agradecendo, dizendo o seguinte: a quem diga que o orçamento da Ordem de Sergipe gira em torno de 12 milhões. Sim. É isso mesmo? Sim. Olha, então um orçamento e tanto para se administrar, né? Com muita responsabilidade. Bom, outras mensagens aqui, agradecendo, parabenizando também pela sua postura, a Ana Lúcia. Minha filha é advogada e sinto nela, às vezes, momentos em que ela está desapontada com a profissão. São muitos que saem da faculdade, de várias faculdades, mas na rua, eu quero dizer, na rua vamos ver como será o desempenho destes, qual a formação, como eles estão sendo formados. Fico triste com isso. E parabenizo ao professor, doutor Robert, pela sua posição e desejo sucesso aqui. Pronto, algumas mensagens. Obrigado. Parabéns, boa sorte. Nos veremos no debate, vai estar presente? Confirma a presença no debate da FAM? Sim, com certeza. É uma expectativa onde nós iremos discutir e debater, né, propostas de gestão para a advocacia sergipana. Obrigada, então. Conversamos aí com o professor e que é doutor advogado Eduardo Robert, Chapa 1, na presidência da OAB. Muitíssimo obrigada por sua presença aqui. Voltaremos a conversar com certeza. E esse debate que promete.